noite, meus amores, a paz do Senhor para vocês que estão aí do outro lado da telinha, já ansiosos assim como eu para ouvir mais uma história de fé e de inspiração que eu creio que vai mudar a tua vida. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Já estava aqui por trás dos bastidores conversando com ela a respeito um pouquinho da história e vai ser impactante. Então, em nome de Jesus, começa a compartilhar, começa a liberar transmitir essa mensagem para muita gente, porque a história é surreal. É uma superação que talvez se fosse eu, acredito que não suportaria. Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus não dá uma cruz maior que aquela que você possa carregar, né? Ele sabe até onde trabalhar em cada pessoa. Então aqui conosco nós temos a linda Leila, né, diaconisa Leila, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês essa noite. Leila, se apresenta para esse povo, dá boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, meus amores, graça e paz. Me sinto honrada, né, de estar aqui diante de vocês para testificar aquilo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, né? São etapas na vida que devemos superar para prosseguir em frente. Então seja bem-vinda a esse podcast e vamos lá. Eita, glória, assim que eu gosto, gente. Ela diz que eu posso perguntar tudo. Eu falei, você tem certeza? E ela disse, tenho. Então, se prepara para ouvir coisas que talvez você nunca ouviu na tua vida e ficar impactado com essa história linda. Vamos lá? Leila, você está há quanto tempo nos caminhos do Senhor? São 22 anos. 22 anos. Quando você veio para os caminhos do Senhor, você veio por algo difícil que você passou na tua vida? Ou você veio porque recebeu um convite? Ou foi conhecimento? Como é que foi a sua vida para Cristo? Foi devido a um relacionamento. Eu tinha 14 anos na época, muito nova, e eu conheci o pai do meu filho, né? E devido a isso, a minha mãe veio para cá, para Guarulhos, e eu fiquei morando na Vila Maria. E por conta disso, muito nova, a minha mãe não aceitava o meu namoro com o pai do meu filho, porque mãe enxerga coisas que nós não enxergamos. Então, quando uma mãe te aconselhar, no momento vai doer, no momento você não vai querer, mas aceite, porque vem dos céus o conselho de uma mãe. E minha mãe enxergava as coisas que eu não enxergava, por ser muito nova, 14 anos. E ainda acha que a mãe é errada e que é contra, né? Isso aconteceu. E aí o meu pai de sangue, porque eu tenho um padrasto que eu amo muito, mas na época morava minha mãe juntamente com o meu pai verdadeiro. E minha mãe me bateu por conta que ela não queria que eu me encontrasse com ele, mas não tinha como, porque a gente morava de aluguel na casa dele, ele morava embaixo e, no caso, eu morava no andar de cima. E ele passou e a gente se beijamos. E aí minha mãe não gostou, que tinha horário para namorar, no caso só final de semana, só que não tinha como, porque todo instante eu via ele, e era aquela paixão, né, de adolescente, avassaladora, confundido com amor. O que um adolescente de 14 anos sabe sobre o amor? Nada. Meu Deus. E aí ela me bateu, né, e aí o meu finado sogro, né, que hoje ele é falecido, juntamente com meu pai, me aconselhou e aconselhou o pai do meu filho a nós fugirmos. Meu Deus! E aí... Conselho de pais, tanto da parte do namorado, quanto isso indo de contra ao que a sua mãe tinha passado para você. Sim, não dei ouvido, né, fiquei muito revoltada por conta dela ter me batido e resolvemos. Ele tinha a sua idade? Ele é 6 anos mais velho do que eu, né? Então você estava com 14 e ele com 20. Isso. E aí, no caso, ele já bem mais maduro do que eu, né? Já com uma responsabilidade, poderia ter falado não. Mas aí, ele simplesmente tomou uma decisão e preparamos tudo e fugi.
Meu Deus. Fugi com ele, fiquei uma semana numa casa alugada, juntamente com ele, e a minha mãe desesperada, tadinha. Como dói a gente fazer uma mãe chorar. Hoje, só hoje você entende isso, Hoje né? eu entendo porque eu sou mãe, e é doloroso, né? Não vivi um mar de rosa como achei que ia viver, porque a gente acha que encontrou o príncipe encantado, Meu Deus. mas a gente não encontra. Meu Deus. Olha você que tá aí assistindo, que não segue conselho de mãe. E mães, eu falo que são anjos do Senhor enviado para nós na terra, para nos aconselhar a não fazer as coisas erradas, porque quando nós não damos ouvidos, a consequência vem e ela é muito doída. Olha a história que a Leila vai contar, que ela passou por desobedecer um conselho de uma mãe. E aí, minha mãe desesperada, tadinha, passou muito mal, ficou sem notícia nenhuma, todo mundo escondendo dela. E todo mundo sabia que você havia fugido, só sua mãe que minha não. mãe que não. Meu Deus. E a minha mãe, eu falei assim, ai mãe, eu tô com uma vontade de comer carne moída. E desse dia ela trouxe a carne moída para mim comer, para mim fazer. E ela me relata que ela chegou toda feliz com a carne moída. Falei assim, chegar, eu vou preparar para minha filha comer. E tamanho foi o baque quando ela chegou, a surpresa de eu não estar mais Meu Deus. no lar dela. E eu fiquei uma semana, né, fugida. Depois eu voltei e aí começou o meu martírio. Porque é muito difícil quando você entra num relacionamento, vocês jovens, até mesmo mulheres, né, com a minha idade de 42 anos, passa pelo que eu passei no meu casamento, que eu vivi só 4 anos e 3 meses. Somente isso. E nesses 4 anos e 3 meses eu sofria abuso, não sei se é essa forma, psicológico, é a forma, maltratos psicológicos. Você teve um relacionamento abusivo. Isso, um relacionamento abusivo dentro desses 4 anos e 3 meses. Mas nem o começo do seu relacionamento com ele, nos primeiros dias, os primeiros meses, não foi bom? Ou chegou a ser durante um período e aí passou a ficar nessa situação difícil? Os primeiros meses, né, os 6, 7 meses foram bons, né, porque a gente também temos que relatar. Mas depois começou, eu era muito nova, insegura, ele saía muito. E nesse período, ele de 4 anos e 3 meses, ele falava as coisas absurdas para mim. Hoje eu carrego um trauma, eu até brinco. Sempre quando eu chego na igreja, eu falo assim, tô linda e gorda. Na época, quando eu engravidei do meu filho, que é uma história muito linda, que eu achava que o mundo ia acabar em 2000, e eu falo que o meu filho é consequência, né, de querer ser mãe, saber o que é ser mãe, passar algo que minha mãe passou lá atrás por mim, e eu queria saber esse sentimento de mãe, porque sempre falava que o sentimento de mãe é muito forte. E hoje eu vivo isso com o meu filho. E engraçado é que nesse relacionamento, ele falava pra mim assim, você tá muito gorda, você é muito feia. Você já estava grávida? Mulher que nem você eu encontro em qualquer esquina. Meu Deus. Você nunca vai arrumar uma pessoa que te aguente, porque você é uma pessoa insuportável. E o tratamento dele mudou assim do nada? Porque ele conheceu outra mulher. Ah, tá. Que hoje ele convive com ela. Até um tempo atrás, o meu filho foi na casa dele, né, visitá-lo. E tinha um diálogo entre ele, o meu filho e o irmão dele. Até hoje, eu não sei, ele tem muita raiva de mim, porque de uma conversa com meu filho, ele falou assim, eu quero que a Leila se exploda. Falou isso pro meu filho olhou para ele, porque eu não mexo com ele, pelo contrário, intercedo pela vida, pelo casamento dele, pela filha que ele tem com ela, porque quando a gente é nova criatura no Senhor, a gente
temos que orar pelos nossos irmãos. E ele é meu irmão em Cristo Jesus, eu oro pela vida dele, né? Intercedo pela casa dele. E ali, de uma conversa com o meu filho, ele pegou e falou assim, você entende, né, filho, porque eu falei aquilo? Eu falei assim, entender? O que você pensa da minha mãe não me interessa. O que interessa é o que eu vivo junto com a minha mãe. Meu Deus. A minha mãe, ela me criou desde os 2 anos de idade, sozinha. Você separou dele, o Everton tinha 2 anos. 2 anos e 3 meses. Você resolveu ir embora ou ele te mandou embora? Eu resolvi ir embora. Porque você já não aguentava mais. Depois que eu descobri a traição, a gente até perdoa, mas a gente não consegue mais conviver. E eu não conhecia Jesus, na época eu era católica, não frequentante, né? Mas eu ia na igreja católica, só que não quebrou, sabe? Por mais que eu vivi tudo aquilo, aquelas palavras duras que ele me transmitia. Lembro uma vez que, infelizmente, o meu finado sogro, eu tinha ele como um pai. Eu amava ele e amo, né, por tudo quanto ele foi na minha vida e na vida do Everton. E teve uma época que ele gostava, não sei se eu posso falar isso, mas ele gostava muito de assistir filmes pornográficos, né? Isso, o seu sogro ou o pai do Everton? O pai do Everton. Eu não conhecia a palavra, sabemos que isso não é prática, né? Que devemos fazer. Mas ele falava que para ele sentir prazeres, ele precisava fazer aquilo para me desejar como mulher. Meu Deus. Então eu tinha que me sujeitar a isso, a fazer aquilo que ele pedia. E um certo dia, o meu finado sogro falou assim, ô filha, porque era videocassete, né, antigo, fala pro meu filho, que eu não vou falar os nomes, fala pro meu filho me emprestar as fitas e o aparelho, né, para mim poder assistir. E nessa época o meu irmão estava morando comigo, porque estava construindo aqui a casa. E ele olhou para mim assim, você está com muita pressa? Isso dói muito. Fica à vontade, tá bom? Não é fácil, não é fácil. É por isso que eu falo que são histórias que marcam a vida da gente. E talvez você que está aí assistindo, de repente, ou passou, conhece alguém que passou por uma situação como essa, vale a pena ouvir até o fim para você ver o poder de Deus na vida de alguém, porque o homem, ele machuca, ele fere, ele magoa, mas a gente tem um pai que cuida da gente nos mínimos detalhes. E mesmo ela passando por tudo que ela passou, porque isso é uma parte, ela ainda vai contar mais coisas, ela em nenhum momento foi desamparada por aquele que se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. E aí ele falou assim, você está muito preocupada. E na época eu estava recolhendo uma roupa do varal e ele chegou e apontou um dedo na minha cara e falou assim, tá preocupada? Leva lá, se deita com ele e faça o que você quiser com ele. Porque você está muito preocupadinha. Acho que você está querendo fazer o que está lá com ele. Mas na verdade o seu desespero é porque você sabia o que tinha, que ele veria e você ficou constrangida com a cena, não é isso ou não? Não, ele mandou eu transar com o pai dele. Meu Deus! E nessa época eu tinha 17 anos. E ele falou assim, vai lá e faz tudo quanto tá na fita com meu pai. E isso me destabilizou tão grande que na hora minha sogra chegou e falou assim, o que foi? Não fez nada não. É só um desentendimento. E o meu irmão escutou. Meu Deus! E aí o meu irmão também não falou nada, porque a desobediência faz você ouvir coisas que vai te deixar com traumas. Porque quando a gente não obedece, a gente vai pagar aquilo que a gente desobedeceu. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é um aprendizado, né? As dores que foi causado lá atrás, hoje o Senhor ele tem trabalhado de uma forma diferente na minha vida. Eu era uma pessoa totalmente recatada, uma pessoa tímida, e hoje vivendo o que eu estou vivendo na presença do Senhor,
para mim é uma grande vitória, porque eu costumava falar que eu era um bichinho dentro de uma jaula, que eu não permitia que ninguém se aproximasse de mim, por conta de medo de pessoas acabar te ferindo. Então eu costumo me falar que eu estava dentro de uma bolha, e aos poucos estou saindo dessa bolha. Ele foi o seu primeiro namorado, a primeira pessoa que você teve na vida? Primeiro, de tudo. E até os dias de hoje, eu, por conta de tudo que eu vivi lá dentro, foi só 4 anos e 3 meses. Hoje o meu filho ele tem 26 anos e eu nunca mais me relacionei para casamento. Por causa do trauma. Por causa de trauma. Porque você acha que por tudo que você viveu, todos os homens são iguais. Vai acabar fazendo... Vai fazer você sofrer igual. Inclusive, né, teve uma época da minha vida que eu achei que eu estava apaixonada por mulheres. Meu Deus. Por conta de traumas, né? Eu sei que nós mulheres acabamos nos afligindo por causa de um relacionamento abusivo. E por conta disso, eu sonhava, tinha pesadelos de eu tendo intimidade com mulheres por conta de ações que eu vivi lá atrás. Mas o adversário ele caiu por terra, porque eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eu sei que o Senhor ele tem algo lá na frente para mim ainda viver, né? Eu falo com o Senhor, Senhor, se depender de mim, eu prefiro continuar sozinha. Mas a gente fala da boca para fora. Porque no fundo, a gente sempre vai querer uma companhia, né? Exatamente. E quando eu me separei dele, né, com meu filho, eu cheguei na casa da minha mãe, ela me acolheu, meu irmão. E quem me ganhou para Cristo foi a minha irmã, a Regininha, a diaconisa Regininha, que é o amor da minha vida. É a minha amiga, minha parceira. E sempre eu e ela, sabe? Sempre juntas. E ela me fez o convite, né, para poder... Ela já era evangélica, aí ela soube de toda a sua história e te chamou para a igreja. Um detalhe, a gente não se dava bem e Deus fez uma aliança entre eu e ela, né, por conta de coisas que ela viveu lá atrás também, que carreta por causa dos meus familiares lá atrás, que ela achava que eu era conveniente o que ela passou. Meu Deus. E eu não sabia disso. E ela tentou até me matar por conta disso. Meu Deus. E o Senhor, ele usou um vaso e falou assim, sou eu, Deus, hoje que faço uma aliança. E homem nenhum pode quebrar. Glória a Deus. E a gente tem vivido isso dia após dia. Ela é minha amiga e minha intercessora, né? E ela me ganhou para Cristo. E aí, na época, eu era muito noveleira, eu gostava muito de novela. E ela falou assim, vamos, né, na igreja. Eu falei assim, não, esse negócio de crente não é pra mim, não vai, né. Aí ela falou assim, vamos. Eu falei assim, quando acabar a novela eu vou. E aí, o engraçado é que essa novela estava no auge, que era até aquela novela Rubi, que passava no SBT. O interessante é que passou 15 dias, essa novela se acabou. Glória a Deus. Sendo que não estava no tempo antes de acabar. E ali a minha vida foi se transformando. Através disso, Deus foi trabalhando no meu coração, foi me instruindo nos caminhos dele. Lógico que foi difícil, né? Não são 22 anos direto ali, porque infelizmente a gente acaba se desviando, a gente conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa ali, e deixamos, né, de viver o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Mas a misericórdia do Senhor, ele nos alcança, né? E ali, quando eu me entreguei ao Senhor, ele começou, né, a trabalhar de uma maneira especial sobre a minha vida. E voltando um pouquinho ali atrás, né, quando eu me separei, o pai do meu filho, ele falou para mim assim, eu vou te dar 1 mês para você entregar o Everton para mim. Eu não tinha profissão, eu era dependente da minha mãe nessa época, porque eu estava com 19 anos quando eu me separei dele. E dependente dele também, né? Porque uma vez que você estava morando com ele, então dependia dele para tudo. Eu não tinha profissão. E aí ele achou, ela vai embora, vai voltar, porque
Ele queria só o filho. É mesmo? Ele falou assim, Ele amava o menino? Ele ama o filho ou não? olha, pastora, hoje eu posso dizer que o meu filho, ele tem chegado mais perto do pai. Além de tudo quanto eu sofri dentro desse relacionamento, o que mais me doeu, me dói até hoje, se eu falar que não dói, eu tô mentindo, é o desprezo que ele deu pro filho dele. Porque ele não quis saber do menino depois que ele foi embora. Não, isso dentro do relacionamento desses 4 anos, ele conheceu essa mulher e ele desprezava o filho dele por conta dessa mulher. Meu Deus. Ele não teve um pai presente. Eu fui pai e mãe do meu filho. Então, assim, eu agradeço ao Senhor todos os dias, porque o Everton, ele foi uma escolha minha. Não engravidei por acaso. Você quis. Eu quis muito ser mãe, porque falavam que o mundo ia acabar em 2000. Então você queria aproveitar. Eu queria aproveitar e saber esse sentimento de mãe. Então, assim, o meu filho não foi por acaso, foi permissão do Senhor sobre a minha vida. E ele queria também, ou ele não sabia? Ele, se você emagrecer, eu te engravido. Meu Deus! Só que não estava nos planos dele, estava nos planos de Deus sobre o Everton vir sobre a minha vida, porque hoje é eu e ele, né? Então, assim, hoje eu tenho uma companhia para estar comigo dentro do meu lar. Então, assim, é muito difícil quando você deseja, você quer algo e aquela pessoa fica te maltratando em palavras. E o Everton é uma bênção sobre a minha vida. E na época ele falou assim, eu te dou um mês que você vai trazer o Everton para mim. Eu não tinha profissão, eu sou costureira hoje, né, graças a Deus. Empresária, gente, olha o que Deus faz. Esse Deus é lindo. E na época eu estava começando a ser rematadeira. O que é rematadeira? É quando a gente vai cortando um toquinho de linha, né, de roupa. E a minha família toda são costureira. Então, assim, eu falava assim, um dia eu vou ter a minha oficina de costura, um dia eu vou aprender a costurar. E eu aprendi a costurar olhando. Ninguém me ensinou. Sério? Sério. Então, assim, é um dom. Um dom. Gente, não, para tudo agora, sério. Tudo que você sabe até hoje foi dom de Deus? Foi dom de Deus. Se vocês verem as roupas que ela faz, é coisa assim do céu. Se você trouxer uma foto e falar, eu quero essa roupa, ela faz, gente, vocês não estão entendendo. Que coisa mais linda. E aí esse dom o próprio Deus te deu? O próprio Deus que me deu, porque eu nunca fiz um corte de costura, né? Eu coloquei ali na prática, enviado... Jesus me ensinando, porque todas as vezes quando eu vou fazer algo, eu falo, Jesus me dá a sua sabedoria, Jesus me dá a sua sabedoria. Glória. E aí ele pegou e falou assim pra mim, te dou um mês. Aí eu, muito machucada, eu bati a mão assim, eu falei assim, eu vou te mostrar que eu vou criar o teu filho, eu vou dar uma educação excelente pra ele. Glória a Deus. Hoje, eu falei pra ele, hoje eu não tenho uma profissão, mas eu vou, com a ajuda de Deus, eu vou criar o meu filho. E aí, na época, a minha cunhada, ex-cunhada, pegou e falou assim, você não vai conseguir. Meu Deus. Eu falei assim, realmente, com pessoas, vocês falando que eu não vou conseguir, realmente, pode ser que sim, mas... Determinando tu algum negócio, sejas firme e a luz do Senhor brilhará nos seus caminhos. É a palavra do Senhor que é ministrada lá no livro de Jó, né? Isso. E foi isso que você trouxe para a tua vida. Você determinou, não, eu vou determinar, vou ser firme e a luz do Senhor vai brilhar nos meus caminhos. Não foi fácil, né? Até os dias de hoje, graças a Deus, ele está aí criado com 26 anos. Mas um menino fofo, lindo, gente, vocês precisam conhecer. Um amor, não é porque é meu filho não, mas muito responsável em tudo quanto faz. E aí eu falei pra ele, não, eu vou te mostrar. E eu falei assim, pra te ajudar, eu vou ajudar com R$100 de pensão. Mentira, gente. De R$100 passou 150, de 150 passou R$200, até ele completar 18 anos. Que absurdo, gente. E ele falou assim pra mim assim, entrega ele pra mim que eu crio ele com R$200. Eu falei assim, não cria. Meu Deus. Não cria. Então assim,
Aí, por conta de problemas, aí veio me acarretar a alopécia, que é uma doença genética, perca de cabelo, problema emocional que ficou tudo misturado ali, nesse intervalo, né? Fiz 2 anos de tratamento, tomando Teracorte no couro cabeludo, para ver se recuperava os meus cabelos. Caiu o seu cabelo tudo Caiu. também ou não? Só uma parte Eu dele? perdi essa região todinha do meu cabelo, ficou como um bumbum de neném, por conta de Sério, problema Eva? emocional. Meu Deus! E, infelizmente, eu estou novamente passando por isso. Acredito. Todos os dias eu falo, Senhor, me cura. Tudo por conta... Do emocional. Meu Deus. Tudo por conta de palavras que Palavras malditas que veio do homem, mas que nessa noite está repreendido no nome de Jesus. Todos os dias, por isso que o meu cabelo está tão curtinho, porque se ele cresce, o peso faz cair mais ainda. Quando eu penteio o meu cabelo, sai muito cabelo. Não é só eu que sofro, a minha irmã também sofre dessa doença. O meu filho também sofre dessa doença. Isso é hereditário? É hereditário, infelizmente. E pode chegar um tempo que eu poderei perder todos os meus cabelos, como a Regininha, né, relatou aqui para vocês também sobre esse assunto, né, sobre a perca de cabelo. O dela é mais severo, porque ela perde os fios e não recupera. O meu ainda consigo recuperar, mas porém tem que ser controlado. Preciso voltar novamente aos meus remédios, né, porque eu dei uma pausa. E assim Deus ele vai dando trajetória para a gente prosseguir e vencer cada etapa que vem na nossa vida. Mas é difícil, é complicado, é doloroso, mas com Jesus no barco, né, ele segura nossas mãos, porque querendo ou não, é só um cabelo, tem coisas muitos a viver na presença do Senhor, né, e eu creio que tudo quanto a gente passa, né, é pra gente testificar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Precisamos dedicar a nossa vida a coisas que vêm edificar também as nossas vidas, né? Então, assim, eu estou muito grata ao Senhor por tudo. Passei por momentos difíceis, complicados, nesse relacionamento, onde carrego traumas até os dias de hoje. Mas para o nosso Deus, nada é impossível, né? Mas para que eu venha ser libertada, eu preciso permitir que o Senhor me liberte desses traumas. E infelizmente até hoje eu não permiti que o Senhor entre para libertar. E você é bem fechada, né? Apesar de você ser uma pessoa assim mega fofa, né? Que nós amamos. Mas para um relacionamento você é bem fechada. Você não deixa nem as pessoas se aproximarem muito de você, né? Deixo. Porque você ainda tem esse trauma dentro de você. Você acha que você vai passar pelos problemas que você já passou. Exatamente. Então, assim, eu não permito. Não permito que cheguem perto de mim, que me ofereçam amor. Esse é o verdadeiro, né? Eu acredito que o amor, ele machuca, ele fere. Porque eu fui ferida lá atrás. Então, assim, infelizmente eu ainda não consigo liberar isso. Mas aqui, para mim, está sendo algo abençoado. Porque falar daquilo que me feriu lá atrás, para muitos, pode ser muito pouco, né? Mas para quem está ali dentro, está vivendo e não consegue se libertar disso, falar, né, para muitos ouvirem, é muito bom, é transformador. Estou sentindo uma paz em falar. Glória a Deus. Porque você nem conseguia falar isso para as pessoas, né? Somente com meus familiares mesmo, né? Que eu falava assim abertamente, não. E eu sou muito grata por este momento, por esse convite e expressar um pouquinho, né, daquilo que eu passei lá atrás. E eu creio que o Senhor, ele já começou
né? Já, e você é mais que vitoriosa, Leila. Ó, você que tá aí nos assistindo pode estar até se perguntando, nossa, mas a história é de fé, de superação, e de repente a gente ouve ela falar, ó, eu ainda não estou curada. Mas, gente, para pensar de verdade. Olha o período que ela passou, né? Que ela teve que enfrentar. Foram 4 anos de relacionamento abusivo, onde ela ouvia palavras malditas. Ela tinha todos os motivos para fazer o que muitos no dia de hoje estão fazendo. Quantas pessoas, Leila, estão em depressão? Quantas tiraram a própria vida? Quantas estão tentando tirar a vida pelo fato de estar passando histórias semelhantes à sua, ou de repente até piores, porque eu não sei se aconteceu com você, mas eu já ouvi pessoas falarem que apanhavam dos cônjuges. Ele levantou a mão. Ele chegou a te bater? Não a bater, mas a levantar a mão e chegar Pra te ameaçar. bem próximo do meu rosto, pra bater. Então, e mesmo assim ela perseverou. E mais, quando ela decidiu, sabe, dar a volta por cima, ó, eu cansei, eu não quero mais, porque é isso que você que tá passando uma situação como essa tem que fazer, é determinar mesmo, ó, cansei, eu não vou viver, não é essa vida que eu escolhi pra mim, e vamos seguir adiante, né? Porque tem pessoas que vai e falam, não, fica. Vai esperando. Até quando? Até morrer? Não, ela determinou, eu vou. E ela não pegou aquela palavra de maldição para a vida dela. Glória a Deus, fico muito feliz, sabe, de saber que você não aceitou, porque foi uma palavra dita pelo homem, né? Mas a última palavra sempre vem ainda de Deus. E o engraçado é que quando eu descobri sobre a traição, eu fui para a passarela. Deixei meu filho com a minha ex-sogra e fui em direção. Acabei de lembrar disso. Meu Deus. E eu fui na Dutra. E aí eu escutava nitidamente uma voz falando, se mata. Meu Deus. E a outra voz falava assim, eu tenho algo melhor pra você. Meu Deus. E ficou aquele jogo, aí eu sentei na beira-rio assim, da rua e fiquei olhando aqueles carros, fiquei por 1 hora sentada. E chorando. Quando eu decidi que eu ia tirar a minha vida, a imagem do meu filho apareceu na minha frente. E foi ali que eu saí correndo, voltei pro meu lar, abracei meu filho e pedi perdão para ele, porque eu falei assim, você depende de mim, meu amor, porque você foi uma escolha minha. Então, muitas vezes a gente passa na nossa mente de tirar a nossa vida. Olha aí. Mas com tudo a gente tem que se apegar a Deus. Porque é Ele que nos fortalece na hora da nossa tristeza. Ele é o nosso refúgio. Isso. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Ele nunca nos desampara. Deus é maravilhoso. Eu sou muito grata por tudo quanto Ele E foi fez. por isso que o Senhor te escolheu. Porque Ele sabia que você já estava ferida, machucada, e você precisava de alguém para cuidar de você. Né? Eu falo que nem a gente, no início a gente até mencionou, né? A gente quer um companheiro, mas se é para ter um companheiro para não nos fazer bem, antes só do que mal acompanhada, né? Mas, ó, uma coisa eu falo para vocês, a gente nunca vai estar mal acompanhada quando a gente tem a melhor presença na nossa vida. Então ela pode não ter a presença de um homem que não fez falta nenhuma, né? Não, infelizmente, eu posso dizer, eu sou muito bem resolvida nessa parte. Eu falo, Senhor, se eu puder, se for da sua vontade, eu permanecer do jeito que eu tô, né? Porque o meu filho também não tem vontade de casar. Meu Deus. Não tem vontade de casar por conta do que eu vivi lá atrás. E aí ele quer cuidar de você. E aí é eu por ele, ele por mim e Deus por nós dois. Então, assim, a nossa relação é muito bonita, né? É uma relação de respeito, de carinho, de cumplicidade. Que lindo. E ele fala assim, mãe, se caso eu casar, eu quero ter uma casa para levar a senhora comigo. Que lindo. Porque a senhora é meu tudo, a senhora é minha guerreira. Mas você é ciumenta? Não. Não? Não. Glória a Deus por isso. Não sou ciumenta. Eu sou muito Porque pra ter sogra morando com a gente, né, não pode ser ciumenta. Não, mas eu não sou, eu sou bem tranquila. E
E ele fala assim, não, mãe, você tem que comer. E quando você tinha vontade de comer essa comida? Não, vamos comer lá na casa da mamãe. Que bem. Então assim, mas eu creio que o Senhor ainda vai preparar uma pessoa para o meu filho. Vai, Ele pode ter o pensamento Jesus. agora, né? Tem só 26 anos, mas muita coisa tem para acontecer sobre a vida dele. E eu falo com o Senhor, eu prefiro ficar só. Eu sou bem resolvida nessa parte. Né? Que nem a minha irmã fala assim. Não sente falta, né? Não sinto. Se vier, amém. Mas se não vier, também tá tudo certo. Tá tranquilo. Até porque, depois do que você passou, se vier, que venha, né, uma pessoa em nome de Jesus transformada mesmo, então, assim, eu sou bem resolvida nessa parte em caso de relacionamento em homem. Teve um período que eu achei que, né, eu tinha desejo de mulheres, mas o Senhor ele foi mostrando que não é Mas isso. vamos pegar esse ganchinho aqui para falar com algumas pessoas que estão nos assistindo. Quando você diz que você sentiu atração por mulheres, era pessoas conhecidas ou desconhecidas? Pessoa desconhecida, que olhava e batia desejo e... Mas você chegava a ter algum contato? Não. Nunca Nada. tive, só foi setas com Que o inimigo mandava mesmo, né? Um pastor falou assim, na época, pastor irmã Leila, vigia, porque o adversário está fazendo um laço para você cair no mundo do Lesbianismo. E eu tá repreendida. Depois disso que ele falou isso, começou as setas, começaram a vir desejos mesmo por mulheres. E aí eu fui lutando, eu falei assim, isso não vem do Senhor, né? Foi uma revelação e vai cair por terra em nome de Jesus. Não sinto vergonha de falar isso. Já senti lá atrás vergonha, porque assim, eu sou a pior das mulheres. Né? Em vez de querer viver um relacionamento com homem, quero viver com mulher, algo que pro Senhor é abominável. Mas é porque como você foi frustrada, de repente naquela época o inimigo já acabou mesmo querendo te cegar. Ó, com o homem não deu certo, então vai com mulher que dá. Exatamente. É mais ou menos isso, né? São armadilhas do inimigo mesmo, laços. Isso. Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque tem momentos que a gente fala, né? São brechas que a gente acaba abrindo e você ali sofrida, Sim. machucada. É o momento que o inimigo aproveita para trazer alguém para te dar uma atenção melhor. Por que eu falo isso? Porque eu já tive uma experiência, né, semelhante a essa. E quando nós, a família, não abraça a causa, quando nós não ajudamos, quando nós não acolhemos, o mundo vem e acolhe de uma forma errada, né? Exatamente. Então, o que acontece nesses momentos? É o inimigo usando mesmo pessoas para tratar com carinho, com amor, para trazer aquilo que ela não recebeu. E aí a mente dela fica confusa. Por isso é importante ter a presença de Deus, porque a presença de Deus nas nossas vidas é que vai fazer a gente discernir o que é certo e o que é errado. Porque às vezes você pode estar olhando aí e falando assim, mas se Deus é amor, então por que eu não posso amar uma pessoa do mesmo sexo? Aí eu vou dizer para você, biblicamente, se fosse certo, Deus não teria criado um homem e uma mulher. Deus teria criado duas mulheres ou dois homens. E não é assim que diz a Bíblia. Ele criou um homem e uma mulher para ser a sua... Então não adianta vir falar, Deus é amor e se tem amor, então pode... Não pode tudo, né? Vamos falar o que a Bíblia... A gente vive aquilo que está na Bíblia. E se Deus não criou... Se fosse para ser certo, você concorda? Que não seria Adão e Eva, seria dois Adão ou duas... Não, no princípio não foi assim. Então Deus não aprova, não é legal. Se de repente você está com esse sentimento, nós não vamos te tratar de uma forma que o mundo aí tem tratado, né? Exatamente. Porque às vezes isso também não é legal. A pessoa ela precisa ter um direcionamento da parte de Deus, uma explicação com amor, com cuidado, com respeito. Não, eu tô sabendo e pumba, e manda embora. Aí é o que o mundo quer, é o que o diabo quer mesmo. Não, abraça, explica com amor e tudo vai dar certo com Deus, né? É onde que o adversário ele começa a te acusar e você começa a entrar ali naquele ciclo ali vicioso, onde você procura. Eu posso falar por mim, né? Eu não estava totalmente firmada na presença do Senhor. Então eu assistia muito filmes pornográficos de mulheres com mulheres. Então assim, me masturbava, fazia tudo que
não agradava o Senhor. Dentro da presença. Por isso que eu falava para o meu irmão assim, eu sou uma vergonha. E ela falou assim, pai, por quê? Eu falei assim, eu escondo algo que você não sabe. Meu Deus. Né? E muitas mulheres passam por isso. Com certeza. Muitas mulheres com fazem certeza. isso. Hoje eu não tenho vergonha de fazer, eu não faço mais essa prática. Graças a Deus. Eu não me masturbo mais. Amém. Eu pedi para o Senhor me libertar. Amém. Por conta de tudo quanto eu vivi lá atrás, isso virou um ato vicioso, aonde eu não conseguia sair. E isso é horrível. Você se tocar, você ficar se imaginando com mulheres, fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus, né? Desagrada e o adversário, ele joga tão forte isso na sua vida, que você só pensa em fazer aquilo. Você não pensa em outra coisa. Quando chegava o meu horário de dormir, eu esperava o meu filho dormir e eu fazia coisas horrorosas. Comigo, Mas isso... me maltratando a mim mesma. Mas isso porque você não estava totalmente firme no Senhor. Não estava. Eu estava afastada. Então, e por que isso acontecia e por que você conseguia fazer isso com muita frequência? Porque vai prevalecer na vida da gente aquilo que nós mais alimentarmos. Isso. Então, é uma luta diária e constante da carne contra o espírito. Exatamente. E ali ela estava alimentando a carne dela praticamente que 90%. Exatamente. E o espiritual, muito pouco. Porque eu não conhecia Jesus a fundo, na íntegra. Isso, como hoje eu conheço, como hoje eu tenho me dedicado, né? Então, assim, na época... Por isso a importância de você buscar cada vez mais a face de Deus, porque é Ele que vai te limpando, Ele que vai te purificando, Ele que vai tirando toda essa sujeira, essas práticas, né, mundanas, né? E eu passava por uma opressão tão forte, eu costumo falar que eu tinha uma depressão na alma. Por conta de tudo isso que eu vivi, e eu falava assim, me cura, porque eu preciso de uma cura na minha alma. Eu falava desse dia, eu preciso de uma cura da minha alma. A minha alma está ferida, a minha alma está fazendo coisas que não é para ser feito. E um dia Deus levantou um vaso e falou da mesma forma que, filha, sou eu Deus que me coloco diante de... Sou eu Deus que coloco de pé hoje para fazer aquilo que você tem me clamado e me buscado. Sou eu Deus que cura a tua alma hoje. Glória e a Deus. Aquilo que você fazia está no mar de esquecimento. Amém. E a partir de hoje você não faz mais. Isso foi libertador. Eu chorei 2 dias, de verdade, chorei 2 dias sem parar. Porque foi tão forte o que Deus fez nesse culto, me libertando dessas amarras que eu fazia, práticas que vergonhava, porque quando eu voltava para a presença, né, você se sentia suja. Um lixo, sujo, eu falei assim, não é para mim estar aqui. E aí é onde a seta vem, você não é digna, você não é merecedora, você não deve. E a palavra de Deus diz, vinde como estais. Não importa se você está praticando o mal, se você está fazendo coisas que tem desagradado, vem como estais. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa colocar na tua mente. Não deixa o inimigo dizer que você não é merecedor, que você não é capaz. A limpeza quem vai fazer na tua vida é o Espírito Santo. Dá o primeiro passo, faça você aquilo que o Senhor não vai fazer. Vai para a igreja, procura uma igreja séria, uma igreja que realmente esteja disposta a te ajudar, que te aceita você do jeito que você é, mas vai te ensinar os caminhos que vai te levar à salvação. Exatamente. Né? E foi muito, muito bom esse período, né, que Deus ele começou a trabalhar, começou a limpar, tirar esses carrapichos que eu estava carregando. E através disso, o Senhor ele foi o que eu era antes, né, calada, fechada, né, hoje, pela misericórdia do Senhor, tenho feito aquilo que o Senhor tem me ordenado, faço com amor, com zelo, deixei de trabalhar para o homem, para ser dependente do próprio Deus, né, e hoje... Pessoas que falam assim, eu vejo você no altar ministrando a palavra. E eu falo assim, imagina o que eu vivi lá atrás, tímida, sofri um acidente, tenho perca de memória constantemente, falo muito errado, né? Costumo falar assim, gente, não liga, porque a conta do acidente que eu sofri, quase morri, Deus me deu o fôlego de vida ali novamente.
E hoje, estar na presença do Senhor, para mim, é um ganho muito grande, porque eu não me vejo fora da presença. Glória a Deus. Eu não me vejo fora fazendo aquelas práticas que lá no comecinho, de quando eu me converti, eu fazia. Hoje eu sou uma intercessora, eu sou uma mulher de Deus. Graças a Não Deus. tenho vergonha do que eu vivi, não tenho vergonha daquilo que o adversário jogou sobre a minha vida e eu achava que era, mas o Senhor, a misericórdia dele, a bondade dele Te alcançou. nos alcança. E ele me alcançou. Hoje eu sou uma mulher lavada e remida Graças pelo a sangue Deus. do Cordeiro. E estou aqui para aprender todos os dias. Tropeçou aqui, Senhor, me ajuda, né? Vem as dificuldades, vem os desânimos, porque se a gente falar que viver dentro do Evangelho é fácil, é mentira. A gente luta todos os dias, mas com Jesus segurando nossas mãos, né? Lá dentro daquele barquinho conosco, dentro do nosso quarto, a gente clamando e buscando, A vitória é garantida. não tem nada que o nosso Deus nos ajude. Verdade. E eu sou grata, muito grata a Deus. Com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele é aquele que sempre nos fortalece, né? Meu Deus, as meninas estão dizendo que tá acabando, Leila, vê se pode. Gente, olha, é desesperador, porque às vezes a gente tá aqui numa conversa assim tão boa, tá fluindo tão, e elas ficam, tá acabando. Olha, eu vou falar pra elas saírem de cedo. Mas não pode, porque se elas saem de cedo e não avisa, a história não fica registrada e você não tem, né, a oportunidade de estar transmitindo essa história, de repente, para um conhecido seu, uma conhecida sua, para poder mostrar quão grande é a bondade de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque muitos olham pra gente nessas condições, Leila, porque eu digo que todos temos histórias, né? Todos fomos tirados do lamaçal do pecado, essa é a verdade. Não tem um que passe por aqui e fale assim, ó, não, eu vim do berço evangélico, comigo não aconteceu nada, tá tudo lindo e maravilhoso. É mentira, né? Não tem como, porque um escolhido, se for homem de Deus, de verdade, mulher de Deus, vai ter história para contar. A Leila é cheia de marcas, mas marcas que fizeram ela ser quem ela é hoje, para a glória de Deus, uma mãe abençoada, né? Onde o filho tem um orgulho enorme, é uma obreira valorosa, ela congrega com a gente. Eu tenho o prazer de tê-la conosco lá, né? Como diaconisa, como serva na casa do Senhor, como ela mesma diz, uma intercessora, mulher de oração, né? Ministra da palavra de Deus. Ela diz que não, mas ela ministra sim, é coisa linda do céu. Empresária, né? Aonde o homem disse que ela não teria nada, que ela iria voltar com a bolsinha, com a trouxinha. Não, sabe por quê? Porque Deus não quer que nós venhamos perecer e nem ser dependentes de homens. O que Deus quer é que nós venhamos ser somente dependentes dele, né? Lá no livro de Mateus vai falar que a gente tem que buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e tudo aquilo que nós precisarmos, ele vai suprir. Então, quando ela determinou para a vida dela, sabe? Não, eu vou porque eu tenho Deus e Deus vai me fortalecer, Deus vai me ajudar, Deus vai me capacitar. Deus mudou o cativeiro dela. E hoje, graças a Deus, ela não depende de homem nenhum, né? Foi mãe, você chegou a casar? Não, foi mãe solteira, né? Foi mãe solteira. Não tem vergonha de dizer que foi mãe solteira, porque deu uma criação linda, filho estudado, trabalhador. Gente, o filho dela é fantástico. Everton, se você estiver assistindo, te amo, Everton, você é um fofo. Então, assim, não se sinta inferior, de verdade. Não deixa a seta do inimigo acabar com você, não. Para, ainda tem solução, ainda tem jeito. Tem uma luz no final do tempo, e no final do túnel, e essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Vem para Cristo, porque com Cristo você vai ver que a tua vida vai ser mudada. Vai passar luta, como ela disse? Vai passar tribulação? Vai passar afronta? Vai passar perseguição? O mundo inteiro vai se levantar contra você?
mas só que Deus e você é a maioria. Oh, meu Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto a presença do Senhor nesse ambiente e também transmito essa presença aí para você, da onde você estiver nos assistindo agora. Seja tocado pelo poder e a unção do Senhor Jesus Cristo, porque o que nós fazemos aqui é simplesmente contar a história para que você do outro lado entenda que a sua história não é inferior, não é pior e nem maior, e cada um tem a cruz do tamanho daquela que nós podemos e conseguimos carregar. Mas não desista, porque aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Ela semeou com lágrima, mas hoje ela está vendo o fruto daquilo que foi plantado. Hoje ela está dizendo, eu tô tranquila, mas Deus, Senhor Jesus, se for da tua vontade, manda um príncipe para minha amiga, Pai. Não sei se virá num cavalo branco, porque esse é o sonho de todas nós, né? Mas pode vir no carro branco, a gente não tem problema com isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você é que você é importante para Jesus, tá bom? Você é uma pedra preciosa para o Senhor. Então não deixe ninguém te menosprezar e dizer que você não vale. Você vale e muito para o Senhor Jesus. Pode não valer para o homem, mas para Deus nós vamos sempre ter o nosso valor, porque somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Então, só para finalizar, e você já aproveita e já fala o que você quer falar, já dá o seu recadinho aí final para quem, né, ficou com a gente até agora e compartilhou dessa história linda. O segredo de tudo isso, pastora, é não aceitar o que o homem te fala. Amém. É determinar. Amém. Falar assim, eu sou mais que vencedora. Amém. Vou passar por momentos difíceis, por dificuldade, mas muitas vezes o homem não conhece a tua história, não sabe de onde você veio e fala palavras que te machucam, palavras que vai te desanimar. Mas não aceite julgo do homem. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e por cada um de vocês que está aqui nos vendo. Então, assim, quando alguém chegar para falar algo, até um tempo atrás eu permitia isso. E hoje eu não permito mais. Graças a Deus. Porque quando a gente permite, a gente vai ficando novamente naquele buraco, vai se afundando e não aceita. Esse é meu recado. Você, mulher, que tem uma história de vida assim parecida com a minha, não aceite pessoas olhar para você e instruir você a fazer aquilo que você não queira. Seja mais vitoriosa na presença do Senhor. E esse é o meu recadinho nos dias de hoje, porque eu estou vencendo. Amém. Não estou totalmente curada dos traumas, mas estou vencendo, porque Deus é minha fortaleza. Glória a Deus. E quando é homem de Deus e mulher de Deus de verdade, jamais vai lançar palavras que venha te diminuir, pelo contrário. A mulher de Deus e o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, eles vão levantar você e não te afundar e te colocar no fundo do poço. Então, receba esse recadinho para tua vida, tá bom? Se veio palavra para poder te desestimular e não fazer você acreditar que você pode ainda crescer e vencer e superar, né, os seus desafios, não vem de Deus, então sai fora. Procura homens e mulheres de Deus de verdade para poder te auxiliar, porque Deus manda ainda anjos na terra para poder somar com a gente, fazer uma aliança bem bonita, né? E juntos a gente vencer aí as guerras diárias, né? Amém. Gente, precisamos encerrar. Já tá, falta quantos minutinhos? 2, 3 minutos? Ah, tem 3 minutos ainda. Elas estão aqui perturbando nós, Leila. Pelo amor de Deus. Gente, segunda-feira vamos dar início a uma série, né? É um mês, é isso? Um mês com o pastor Wesley Gonçalves. Eita, glória. Quem assistiu o primeiro podcast feito com ele aqui, viu o quanto foi maravilhoso. Então, nós vamos aprender com o Senhor. Ele vai trazer, né, a continuidade da história, porque ele só contou até 14 anos, viu, Leila? Meu Deus! Então tem muita coisa ainda pra gente saber. E vai nos ensinar de Deus, para que a gente possa crescer no conhecimento com o Senhor, porque isso vai nos aproximar mais e mais e mais desse lindo Deus que tem nos alegrado todos os dias das nossas vidas, né? Segunda-feira, 8 horas. Temos um encontro marcado, então não deixe de vir.
vem pra cá. Um beijo e fique na paz, Senhor Jesus. Graça e paz. Amém.